Galera, tudo beleza? Voltamos aqui com o Responde Aí e esse é o nosso último Responde Aí. Mas não se apavorem, é o último Responde Aí dessa temporada. Nós vamos dar um tempinho com o Responde Aí e vamos vir com outros conteúdos muito massa mesmo. Então, galera, nesse período a gente respondeu aí 55 perguntas, e hoje nós vamos responder mais 3, ali desde julho a gente está respondendo pergunta praticamente todos os dias para vocês aqui no canal. A gente pega, faz uma série de respostas assim, todas as semanas para atender o pessoal aí que acompanha o nosso conteúdo. Então, muito obrigado para vocês. Um aplauso aí pra galera, muito obrigado pelas perguntas e muito obrigado por comparecerem aqui para tirar as suas dúvidas. A galera que a gente ainda não conseguiu responder, não fiquem nervosos, nós vamos tirar o nosso post lá do Facebook do ar durante um tempinho, mas as suas perguntas vão ser respondidas em um outro momento, numa outra temporada. Bom, mas para finalizar, nós temos uma edição especial e eu vou responder aqui 3 perguntas assim logo de uma vez, beleza, galera? Então vamos lá para essas perguntas. A gente tem aqui a pergunta do Lucinha E Júnior Oficial. Bom, a grande pergunta dele é: em uma Focusrite Scarlett 18 e 20, como utilizar uma mesa só para sair o som de uma gravação ao vivo? Eu acredito que você se refere a como utilizar a saída daquilo que você está gravando, né, com a Scarlett, através de uma mesa, né, de uma mixer. É basicamente assim: você vai pegar a sua Scarlett 18 e 20 e vai conectar as saídas em nível de linha dela numa entrada em nível de linha balanceada da sua mesa, e daí vai sair o som pela saída principal ou pela saída que você mandar da sua mesa. É bem simples mesmo. Bom, e a outra pergunta que ele fez aqui também, que eu vou responder uma pergunta plus aqui dele, que é: para que serve o word clock que fica atrás da interface? É bem simples, a questão do word clock é para que você consiga controlar quem faz o sample rate, ou seja, que dispositivo que está mandando no sample rate. Aquele dispositivo que está dizendo, não, eu que controlo a divisão, né, ou a medição, melhor dizendo, tá, do nosso bit depth, né, ou seja, dos níveis de tensão e depois do data que vai ser convertido para dentro do computador em tempo real, ou seja, quem controla esse sample rate. Então, se você conectar um outro dispositivo ali, Master Clock, nessa entrada, é ele que vai controlar o sample rate. Tem vários tipos de Master Clock, ou seja, de dispositivos que controlam o clock através dessa entrada Word Clock. Você tem dispositivos da Antelope, você tem da Crane Song, você tem da Lynx, tem vários diferentes. E a marca mais famosa, assim, que eu recomendaria na atualidade a respeito disso, de Word Clock, é realmente a Antelope. Então agora vamos para a pergunta do Ari Rolim. E a pergunta dele é a seguinte: qual software utilizar no notebook Windows para tocar em barzinho? Então também é uma pergunta meio que para tocar ao vivo, né? Como é que você utiliza uma interface de áudio e um software para poder tocar ao vivo num barzinho? E ele faz violão e voz utilizando interface de áudio de 2 canais. Bom, Ari, eu realmente recomendo que você não dependa, tá, de um Digital Audio Workstation, ou seja, de um software, tá, que esteja integrado e que use o processador do seu computador para tocar ao vivo. Eu recomendo que você utilize uma interface com DSP integrado ou então um console mesmo digital controlado através de um tablet, né? Tem várias marcas que estão fazendo isso, como a Behringer, a Midas, a Presonus e várias outras. Bom, então pode ser qualquer interface que tenha DSP integrado, né? Se você tiver uma interface da Focusrite com DSP integrado, ou mesmo a da Apollo, né, da Universal Audio, que é fantástica, você pode utilizar ela sim para tocar ao vivo e vai soar tudo em tempo real, muito bonitinho. Você pode insertar os plugins, fazer tudo ali bem legal. Claro que vai ter uma limitação do DSP dessa interface, mas ainda assim vai funcionar muito bem, vai ter muito mais opção, por exemplo, do que uma mixer analógica simplinha, né? Que não tem compressor, que o equalizador não é tão legal, às vezes, ou que tem muito ruído, ou que o pré-amplificador não é tão bacana. Você vai ter uma interface que vai funcionar muito bem e que vai ter uma usabilidade muito boa também através de um computador ou através de um tablet. Bom, e agora vamos para a nossa próxima pergunta aqui do Lindson Fernandes. E aí, Alvin, beleza? Quais ferramentas ou conselho você me daria para eu conseguir fazer minha mix ocupar um espaço virtual à frente das caixas? Muito interessante essa pergunta. Bom, vamos basicamente falar de uma coisa que eu já mencionei aqui no Responde Aí em outras edições, né?
que é aquela questão da tridimensionalidade, né? Ou seja, do espaço, né, que a mix ocupa, tá? Basicamente são conceitos de densidade da mix. Então você tem algumas frequências, né, e algum tipo de compressão assim que faz com que as coisas apareçam um pouco mais aqui e outras que apareçam um pouco mais atrás, ou mais em cima, ou mais embaixo. E tem várias formas de você atingir esse tipo de resultado, né, com equalização, com reverbs, delays, com compressões e assim por diante. Para colocar as coisas bem na cara, é importante que você tenha frequências médio-agudas, tá? E que você tenha elas num nível de compressão onde o ataque aparece, mas que a presença em nível RMS também aparece. Existem alguns compressores que têm essa característica muito boa, principalmente quando usados em paralelo. Um exemplo muito bom é o 1176, aquele pretinho, né, da Universal Audio. Se você tiver o periférico analógico, né, no estúdio, legal, mas se você não tiver, você pode utilizar também um plugin. Tem plugin da Slate Digital, tem plugin da Waves, tem plugin da própria Universal Audio. Acho que tem várias marcas que fazem plugins de diferentes revisões do 1176, mas da carinha preta, assim, tá? E até os mais modernos ali, da revisão E ou da revisão F, com um transformador X ali, eles vão colocar as coisas na cara, mas não vão provocar tanta distorção harmônica total. Já os mais antigos, assim, daquela carinha azul com prateado, assim, né, o famoso silver plate, ele já vai trazer uma certa distorção e um médio ali mais áspero, tá? Também vai colocar as coisas na cara, mas vai ficar um pouquinho mais médio, um pouquinho mais áspero. Então, uma grande característica que você pode fazer para trazer dimensionalidade, né, tridimensionalidade, aliás, para sua mix, é trabalhar bem com essas compressões e saber que, por exemplo, o hiperagudo dá a impressão de que as coisas estão vindo mais de cima, né? Ali uma faixa de 8.000 até uns 12.000 Hz dá muita impressão de que as coisas estão mais em cima. Agora, se você for trabalhar com, por exemplo, né, um médio agudo, vai dar a impressão que as coisas estão mais à frente, mais aqui, né? Se você trabalhar com ele com um nível de compressão bacana, as coisas vão ficar mais na cara ainda. Se você estiver trabalhando com um grave ou subgrave, né, atrás, tá? Onde ele tem um nível de RMS legal, mas ele não tá tão aparente assim, tá, aos nossos ouvidos por conta da nossa curva, né, do próprio ouvido, tá, da natureza da audição humana, então ele vai trazer uma cama, assim, um chão legal geralmente para as coisas. Então as frequências subgraves e graves, quando elas estão com muito nível RMS, elas aparecem bem, mas elas estão sempre assim, abraçando todo mundo, né, o subgrave e o grave geralmente, e essa é a função dele. Então geralmente você tem uma escala, uma certa dimensão entre as diferentes frequências, mas também através das próprias técnicas de compressão e quanto que você segura o nível de pico e o nível RMS de cada elemento durante a mix. E uma coisa muito importante também, obviamente, é trabalhar com reverbs e delays. Aí você precisa entender que tipo de característica que tem o próprio transiente da repetição desse delay, né? Se ele é mais distorcido, se ele tem uma resposta de frequência mais média ou ele é mais agudo, você pode usar equalizador também nos delays, né? E também se o transiente dele tem um ataque muito proeminente ou um ataque mais suave, né? Isso é muito importante para que você traga mais profundidade ou menos profundidade e traga mais primeira reflexão, que é aquela coisa meio da ambiência mesmo, mais assim, mais fácil de se ouvir, sabe? Uma coisa mais simples, mais direta, que é a primeira reflexão. Uma outra coisa que você pode fazer também é trabalhar bem com os seus buses, seus subgrupos e grupos, para poder agrupar bem os instrumentos e colocar eles em diferentes camadas durante a mix, pela própria natureza do ataque e do release desses compressores e também o quanto que eles são ativados dependendo da frequência, né? Se alguns deles reagem mais a frequências médias, outros frequências agudas e assim por diante. Para isso você pode usar sidechain filters para cada um desses compressores, como também você pode entender pela própria topologia, pela característica, né, dos equipamentos analógicos ou dos plugins que emulam esses equipamentos analógicos, né, como que vai ser essa compressão e se ela depende de muito material, vários picos, né, para soltar mais rápido ou mais lentamente esse release, né, do compressor, para ele parar de atuar antes ou depois, né. Isso muda muito o groove e a presença das coisas na mix, tá? E no Mix Bus não é diferente, você vai conseguir agrupar as coisas e trazer mais profundidade, sabendo utilizar essas técnicas também, né? Se eu estou comprimindo um pouco mais em nível de pico, se eu estou colando, dando um glue maior ou menor, né? Dependendo do que você tem no seu Mix Bus. Se você tiver um release muito lento e um knee muito suave, por exemplo, você vai acabar agrupando bastante as coisas, mas elas não vão se mexer tanto, sabe? Não vai balançar tanto. Agora, se você tiver um compressor do tipo VCA, geralmente no Mix Bus, ele já vai ter um release mais rápido, tá? E você vai conseguir controlar um ataque e deixar um ataque mais lento, né? E se não for dependente do material,
material, o release, ele vai conseguir fazer com que ele siga realmente aquele tempo que está colocado ali e não fique tanto tempo segurando o material. Já se ele for dependente do material, pode ser que até dê um groove bacana, dependendo das frequências que vem por input desse compressor que está no Mixbus. Então, se tiverem frequências com muito nível de RMS, por exemplo, os graves, aí geralmente você vai ter uma presença muito grande, ele vai ficar demorando para soltar o release. Mas se você fizer um sidechain filter, pode ser que você faça com que ele atue somente nas frequências mais agudas, assim, isso já gere mais profundidade. Galera, então é isso aí, eu agradeço a presença de todos até agora, e se vocês fizeram suas perguntas lá, elas ainda não foram respondidas, não desanimem, a gente vai tirar o post do ar, assim, não vai ficar aparecendo para vocês, mas as perguntas vão continuar lá, e quando nós retomarmos o Responde Aí, na nossa segunda temporada, elas vão voltar a ser respondidas. Mas enquanto a gente tá sem esse post lá e sem poder responder as perguntas de vocês, nós continuamos com as nossas lives, todas as terças-feiras às 20h30, então não deixem de comparecer nas nossas lives das terças-feiras às 20h30 para que a gente possa interagir com vocês e responder as perguntas. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.